واسبل رأفتك يا رب علينا واسبل رأفتك يا رب علينا. يعجز اللسان عن O que quer que eu diga, nunca serei capaz de expressar os sentimentos que tenho por ele. Eu o considero como um filho. Ele está sempre no meu coração e no meu pensamento. É incrível. Ele orava, jejuava, lia a Bíblia. Era um profundo conhecedor da religião cristã. E isso alegrava meu coração, porque esse conhecimento raramente é encontrado na juventude de hoje. Ele sempre arrumava tempo para vir à igreja, para ajudar, para rezar. الكنيسة في أي شيء ممكن أنه يساهم في خدمتها. And right. Right when you're ready. Good. Okay. Right back. يا رب استمع إلى صلاتي وصراخي إليك. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim a tua face no dia da minha angústia. Salmo 102. É um versículo de um salmo que pode ser recitado em dias particularmente difíceis. O clamor de uma pessoa que sofre, por vários motivos, nasce da força da fé, da capacidade do Senhor de ajudá-la nos momentos de dificuldade e dor. A história sobre a qual falaremos é uma história de dor, uma história de dificuldade, mas que, graças à união da família e da fé, permitiu a esse jovem e a sua família superar juntos um momento terrível. Com pequenos passos, que se tornarão cada vez maiores, alcançaremos o objetivo, uma história de fé. Beate Ana Marica Deus confia as batalhas mais duras aos seus fiéis mais fracos. Era um dia muito lindo. Eu tinha convidado todos os membros da nossa família para o almoço. Tínhamos que comemorar os muitos sucessos que a família havia alcançado. Meus 3 filhos, de fato, haviam se formado na universidade e na escola com notas altas. Havia uma atmosfera de alegria em toda a casa. Então nos reunimos em família para comemorar esses sucessos. Yosef não estava conosco, ele estava viajando. Lembro-me daquele dia. Não tínhamos notícias de Yosef há mais de 8 horas. E isso não era normal, porque ele sempre costumava nos telefonar quando chegava a Londres. E ele nos informava onde estava e o que estava fazendo. Naquele dia eram quase 10 da noite e não tínhamos notícias de Yosef há muito tempo. Tanto que minha irmã, Nicole, estava começando a se preocupar. Ela sentia que algo ruim havia acontecido com Yosef. كتير كان صعب لحظتها يعني هيك ضياع بديت أفكر كيف بدي أوصل ليوسف هو ببلد غريبة ما بعرف حدا بيعرفه ولا حدا عم بيحكي معه بس خطر لي إنه في أسماء ذكرهم هو. Foi um momento muito difícil. Eu não sabia onde estava meu filho. Pensava em como encontrá-lo e me lembrei de que ele havia me contado sobre alguns de seus novos amigos que conhecera na universidade. Então comecei a procurar seus nomes nas redes sociais, mandando mensagem e perguntando sobre Yosef. Eram 8 da noite e eu estava muito preocupada. Os amigos de Yosef não respondiam às mensagens, então pedi à administração da universidade que procurasse meu filho porque não era normal que não tivéssemos notícias dele por todas aquelas horas. Nesse momento, a universidade chamou a polícia, que imediatamente informou que Yosef havia sofrido um acidente enquanto atravessava a faixa de pedestres. Um carro vindo no sentido contrário o atropelou. Ele estava no hospital. Desde aquele momento não consegui mais pensar, não sabia o que tinha que fazer. Os vizinhos não paravam de perguntar sobre o estado de Yosef, mas não podia responder porque não sabia qual era o estado real do meu filho e o que havia acontecido com ele. Eu só pensava em como chegar lá. Foram os 2 dias mais difíceis da minha vida. Nesse tempo, comecei a preparar os documentos necessários para ir encontrar meu filho. O acidente aconteceu em 14/7/2017. Pouco antes de sair, alguém colocou uma oração em minhas mãos que eu segurei com força, sem nem perceber.
até chegar ao meu filho Yosef. Chorei o tempo todo, e quando cheguei até ele, olhei para ele como qualquer mãe olharia para seu filho. Eu tinha que encontrar uma solução para o que havia acontecido. Estava tentando entender o que havia acontecido com ele, mas não conseguia. Seu estado era muito grave, estava ligado a respiradores. Não havia parte de seu corpo de onde não saíssem tubos e fios. Eu nunca tinha visto uma situação tão grave em toda a minha vida. Era como uma vela que estava se apagando. Não havia vida, não havia ossos do lado direito da cabeça. Era uma situação extremamente assustadora. Olhei para ele como só uma mãe é capaz de olhar e me perguntei como poderia ajudá-lo. Eu estava ali para isso, mas não sabia o que fazer. Naquele momento, a única coisa que me passou pela cabeça e a única maneira de ajudá-lo foi sentar ao seu lado e rezar. Comecei a rezar e a cantar: Senhor, tem piedade de nós. في لحظتها الإشي الوحيد اللي خطر في بالي إنه أنا الطريقة الوحيدة اللي بقدر أساعده إني أقعد جنبه وأصلي. وبدأت أصلي وقربت له. بعرفش كيف طلع صوتي في وقتها أصلا. مش ما شو رتلتي له؟ يا رب ارحمنا. مش بيحط عيته تريصت توديثه موريو دابو بيدين صار بنيونو ديليخ دابو بيدين صار بنيونو ديليخ. الرب راعي فلا شيء يعوزني في مروج خصيبة يربى. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Nas pastagens, Ele me faz descansar. Salmo 23. Com essas palavras, confiamos a vida de uma pessoa ao nosso Senhor. Uma mãe que se ajoelha e reza sem nunca perder a esperança, que confia o seu filho ao Senhor, consciente de que o pastor não deixa perder as suas ovelhas. Ela distribuía rosários na esperança de que as pessoas o rezassem. Lutava com oração e fé. حارب العقل في أمل الصلاة والإيمان. أصعب شيء كان تاني يوم لما الدكاترة جمعونا وقالوا لي بدنا نحكي لك عن وضع يوسف. بديش أسمعهم، كنت ما بدي أعرف، ما بدي أعيد الحكي أحسن ما أصدقه، خايفة إني أصدق اللي عم بيقولوه. O dia mais difícil foi quando os médicos quiseram falar comigo sobre o estado do meu filho. Eu me recusei a ouvi-los. Não quis acreditar no que eles estavam me dizendo. Disseram que ele nunca acordaria do coma, que seu estado era muito grave. Foi-me dito que seu cérebro tinha sido severamente danificado. Inicialmente, Yosef estava em terapia intensiva, onde o paciente recebe tratamento imediato, causado por trauma grave, mas permanece lá por pouco tempo. 5 meses depois, Yosef foi transportado para outro hospital para reabilitação e lá conheci um médico que cuidava de Yosef, que me disse que em caso de emergência desligariam as máquinas que o mantinham vivo. Imediatamente respondi que não concordava, que tudo deveria ser feito, mas o médico não parava de repetir que seu estado era muito grave e que se houvesse uma recaída, ele não conseguiria salvá-lo. Para ele, a esperança de melhora era quase impossível. Yosef ainda estava em coma e eu tive uma crise nervosa. Tentei conversar com o médico que eu acreditava e tinha fé no poder de Deus. Ficava repetindo que só Deus poderia fazer um milagre e que só Ele poderia decidir a vida do meu filho. Não seríamos nós a acabar com a vida dele. Mas o doutor insistia em suas opiniões, apesar da minha discordância. Eu me recusei a responder a ele. Eu estava apenas dizendo a ele que, como médico, era sua responsabilidade tomar a decisão certa. Eu tinha certeza de que o Senhor não permitiria que mais nada acontecesse com meu filho. Sabia que não precisava do médico para salvá-lo. Tinha certeza de que a melhora aconteceria e essa foi a minha resposta ao médico.
Com o tempo, conseguimos mudar a opinião do médico e fazê-lo mudar sobre a decisão de desligar os aparelhos. هو أصر كتير على رأيه فأنا كان جوابي الوحيد إنه أنا مش رح أقدر أوافق معك بس إذا أنت بتقول كطبيب أنت مسؤول عن هذا القرار سوي اللي بدك إياه وأنا متأكدة إنه ربنا ما رح يخلي إشي يصير مع يوسف وأنت تحتاج تنقذه مش رح نوصل لهاي المرحلة. هذا كان جوابي إله. بس الحمد لله قدرنا نشيل هذا القرار تبعه وغيرنا إنه أنا كطبيب حين زرت يوسف لأول مرة في اليوم الثاني للحادث. Quando visitei Youssef pela primeira vez no segundo dia do acidente, vi o que havia acontecido com ele. Olhei os laudos médicos que indicavam a presença de uma grande laceração no cérebro. Como médico, pensei que ele não sobreviveria. Mas, como padre, tive fé. Uma coisa eu aprendi muito com essa família, com a mãe. Quando ela vinha visitar o filho, ela sentava, cantava e rezava. Cresci muito na fé, na esperança de que a mão de Deus age, que os olhos de Deus repousam sobre os que precisam. Minha fé aumentava à medida que aumentava a consciência de que Youssef seria curado. Agradecemos ao Senhor. ونشكر الله. Just got her place around the corner. She'll go here. Yeah. You will go. You went to school. I think that he's just an incredibly strong human being, and it shows what determination, motivation and strong will, and for Yusuf his faith as well, and for all the family their faith. Eu o vejo como um ser humano incrivelmente forte. Ele nos mostrou onde a determinação, a motivação e também a força da sua fé e de toda a sua família podem levá-lo. Porque, como eu disse antes, desafiou o que diziam os especialistas e a ciência, e hoje continua avançando e melhorando constantemente. Lembro-me do ano passado, quando comecei a trabalhar com Youssef, com as suas forças de se comunicar, sabe? Sua principal forma de comunicação não é a nossa língua, considerando que agora Youssef é capaz de se expressar e muitas pessoas entendem isso. Ele pode até ir a um café e pedir seu café. Há um ano não era assim. É inacreditável. Pode parecer que ele esteja falando diferente, mas é um grande progresso para Youssef. Incredible. I mean, it might sound here saying that like small goals, but they are such huge goals for Yusuf and so important in his journey. O tempo passa e o que acontece com Youssef é um novo nascimento. Achamos que o nascimento é fácil. E vem à mente o exemplo da Sagrada Família. Quando saíram de Nazaré, a Virgem Maria tinha apenas 16 anos. Ela era uma menina grávida de 9 meses, caminhando com todas as dificuldades da época para chegar a Belém. Ela não encontrou um lugar para dar à luz seu filho e, sem saber para onde ir, encontrou uma gruta. E, apesar de todas as circunstâncias difíceis, deu à luz o Salvador do mundo. Hoje, Youssef, nosso querido filho, renasceu apesar das dificuldades. Demorou 7 meses para Youssef acordar do coma. Depois, ficou tentando entender o que havia acontecido, mas ele não estava sozinho. Assim como São José e os anjos estavam com a Virgem Maria até o nascimento de Cristo. Com Youssef estava sua família, que o ajudava e o apoiava com oração, fé, trabalho, empenho. Mas, acima de tudo, temos que lembrar, Deus sempre esteve com Youssef. Ele o protegeu e o abençoou. Allah alladhi yubarik. Mesmo depois do acidente, Youssef ainda é o irmão mais velho. Ele não mudou. Ainda hoje, nossa força vem de Youssef. Uma força que vemos todos os dias, pois vemos sua perseverança em seguir em frente para se tornar mais forte do que antes, e seu contínuo louvor ao Senhor. Ele mesmo considera sua desventura como um presente do Senhor.
Youssef esteve no início naquela situação muito difícil, muito grave, que quase tocou a morte. Mas hoje ele é encorajado a continuar. Isso me faz pensar que minha vida, meus problemas e minhas pequenas preocupações não são nada diante das dificuldades encontradas pelo meu irmão mais velho. Ele espera voltar a ser como era antes do acidente, e ainda melhor. Quando se tem a esperança, a fé, a equipe certa ao seu redor, as pessoas certas, não apenas familiares e entes queridos, mas também médicos e especialistas, a equipe certa e o apoio certo, podemos conseguir qualquer coisa. Youssef hoje é a imagem de esperança que encontramos na Bíblia, uma imagem de compromisso com Deus. Hoje é difícil para ele expressar toda a sua experiência de fé em Deus, mas ele escreveu uma carta dirigida a todos nós, para todos aqueles que experimentam sofrimentos semelhantes e também a todos aqueles que pensam estar longe de tal sofrimento. Ouçamos Youssef através de suas palavras. Como este é um momento de sacrifício e oração, peço-lhes que mantenham a esperança e o amor e permaneçam firmes na sua fé e sempre agradeçam a Deus, independentemente das provações e tribulações que estão passando, pois estão destinados a terminar. Porque na Bíblia está escrito: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus existe. Mostra-nos o caminho e abre-nos portas fechadas de formas estranhas. Infelizmente, tive uma experiência difícil que mudou a minha vida e a da minha família. Depois de me formar na minha amada universidade, fiz uma breve especialização jurídica e depois decidi fazer o mestrado na Grã-Bretanha. 3 dias depois, sofri um acidente. No início, nenhum dos médicos esperava que eu acordasse. Mas então acordei. Também graças às orações da minha família e de todos aqueles que me amam. O Senhor está perto de quem o invoca. Nunca abandona os seus filhos e nunca esquece uma vela acesa para alguém. Uma sensação estranha foi a de acordar e encontrar-me confinado à cama, incapaz de me mexer ou falar, e, sobretudo, a sensação de não saber onde estava e qual era o motivo. Eu não tinha absolutamente nenhuma habilidade para me mover ou falar. Eu não podia sequer perguntar. Lembro-me que um dia minha mãe estava sentada ao meu lado na cama, orando, e depois que ela terminou sua oração, ela começou a me contar sobre o terrível acidente e tudo o que havia acontecido comigo. Foi então que comecei a saber o que havia acontecido comigo e a perceber que era como um longo pesadelo do qual eu havia acordado. Naquele momento eu percebi o rumo que minha vida tinha tomado, que meus planos de estudo haviam mudado em um instante e que eu tinha que enfrentar uma longa jornada médica da qual eu não sabia quais seriam os resultados. Naquele momento lembrei-me de um ditado que o Papa Quirilos amava muito: confie naqueles que escolheram o caminho para você. Não te deixaram sozinho. Passei 3 anos no hospital para ser tratado. E ainda hoje continua meu tratamento. É muito difícil falar da minha história, um pouco frustrante, mas eu creio e minha confiança em Deus é sempre grande. Esse incidente nunca enfraqueceu minha fé, pelo contrário, me deu forças para recomeçar a reconstruir minha vida, para voltar e alcançar meus objetivos. Na vida, tudo tem um propósito e tudo acontece de acordo com o plano que Deus desenhou para cada um de nós. Meu despertar, acredito, é um milagre. Eu percorri um longo caminho. Ninguém esperava que eu chegasse tão longe. Eu tive alguns momentos difíceis, ainda hoje os tenho. 4 anos após o acidente, percebo que ainda tenho um longo caminho a percorrer. Não sei se voltarei a ser como era antes, mas sempre dou graças a Deus por tudo. الظروف اللي مرينا فيها كتير صعب أحكي فيها.
É muito difícil explicar às pessoas o que passamos, mas é correto falar da nossa experiência porque isso pode ajudar as pessoas e aproximá-las de Deus. É um tema muito sensível para mim, mas aconselho as pessoas a seguir a própria fé, porque a fé me ajudou muito quando eu me deparei com algo que eu não podia controlar, que era muito maior do que eu. Mas Deus pode tudo. Aconselho a todos a manter a esperança e rezar sempre. يضل متمسك بالأمل وما يفقد هذا الأمل بالمرة، يضل يصلي ويضل. As perguntas que temos que nos fazer são estas: onde estamos indo? Como estamos indo? O que acontecerá a Youssef? Ninguém sabe. Ninguém pode prever o futuro, mas sabemos que temos uma escolha a fazer. Ou colocamos nossa vontade com fé nas mãos do Senhor até alcançarmos, como Youssef, a meta, segundo a vontade do Senhor, ou escolhemos o caminho da preguiça, do cansaço, do desespero e do pessimismo. Youssef escolheu a esperança, a fé, o amor e a vontade de nosso Senhor. A força da fé move montanhas, como Jesus Cristo nos ensinou. Glória ao Pai. سيدنا يسوع المسيح له المجد.